IA virou verbo corporativo? Todo mundo quer implementar, otimizar, acelerar. Será que é porque a gente se apaixonou pela IA antes mesmo de entendê-la? No episódio de hoje, nosso convidado nos ajuda a desvendar este e outros mistérios. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, esse é Entre Linhas SA, e a pergunta que nos guia hoje é: ruído ou resultado? Ricardo Cavallini dá a real sobre a IA. Ele é autor de 7 livros sobre tecnologia e negócios, é Global Faculty na Singularity University e foi definido como provocador do pensamento pela MIT Sloan Management Review Brasil e como influenciador genuíno pela HSM Management. Ele é Ricardo Cavallini! Que bom te Tudo ter bem? aqui! Prazer estar Fiquei aqui. muito feliz! Seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje você vai ajudar a gente a desmistificar todas essas pataquadas que as pessoas vêm falando sobre a IA. Acho que é uma missão difícil, porque a gente só tem 1 hora de episódio. Boa, vamos tentar. Vamos? Agora eu preciso, infelizmente, dar boas-vindas para os meus colegas. Dureza. Aqui, ó. Né? Já temos definido um lado da mesa e o outro. Então tá tudo certo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito Mais feliz uma vez a gente gravando da aqui. gente chegar nesta terceira temporada de Entre Linhas SA, segundo episódio aqui. Muito feliz, falei contente. Acho que vamos caminhando para assuntos cada vez mais cotidianos do mundo corporativo. E você, Dé? Como é que com- você chega? Pessoas tão boas quanto, ainda nos suportando na jornada como o Cava. Então, muito, muito bem-vindo, meu caro. A gente está super feliz e eu, pelo menos, muito grato pela sua presença. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar a gravação oficial que a gente tem percebido um movimento de discussões aí nas redes sociais mais profundas, com pessoas que entendem do assunto, sem charlatanismo, como vinha sendo a regra. E espero que esse seja um movimento que o Entre Linhas embarcou há algum tempo e que venha para ficar, que todos ganhamos Que a gente na jornada. Colabore com este movimento de É mudança. isso. Estamos aqui para isso. Pois Estamos é. aqui para isso. Mas e aquela moedinha digital que a gente A pede no moeda comércio? digital que você não pode esquecer. Passamos longe dos 1000 seguidores no nosso Instagram. Você pode ir lá e se inscrever para ficar conectado com a gente no Entrelinhas_SA, que é também o nosso TikTok. E tem ainda a Company Page, No LinkedIn. onde você pode querer se expor publicamente lá e deixar o seu comentário, mas se você não quiser, não tem problema. Gabi sempre relembra a gente que gerações do nosso ambiente aqui tendem a comentar menos, mas manda uma mensagem pra gente que a gente fica super feliz em receber. É isso aí. Vamos nessa? Vamos. Vamos começar pelo começo. A gente gosta de pegar quem nos assiste, quem nos ouve pela mão. E tem um conceito que você sempre tenta desmistificar nas suas palestras, que é falar da inteligência artificial, que não é nem inteligente, nem artificial. Como assim? Aí já começa, tipo, bagunçando a minha mente. Gabi, você sabe que é engraçado que as pessoas me perguntam isso, mas eu nunca falei sobre isso nas palestras. Toma essa! Já começa a pesquisa desmistificar. começou Esse errado. coach aqui do Steve Jobs, que E ele detalhe, nunca falou. meu amigo, não é uma pessoa que eu vi uma vez na vida. Jura, Cava? Juro. E assim, eu não acho relevante essa discussão. Não acha? Não acho. Por quê? Porque assim, o que é relevante? Isso presta ou não presta? Né? Assim, não precisa ser inteligente para prestar. Óbvio que se a inteligência artificial fosse inteligente, o impacto dela seria maior. Mas ela não precisa ser inteligente para ter impacto. Ela não precisa ter sentimento para que a gente acredite que ela tem sentimento. Você conversa com as plantas? Eu particularmente não. Mas tem gente eu que conheço. tem gente que conversa. O Pedro conversa que ele tem uma suculenta. Eu não costumo. converso, mas sou uma pessoa muito próxima que conversa. A gente conversa com as plantas, a gente vê coelhinho na nuvem. Na lua. Né? A gente tem a nossa caneca preferida, né? Assim, você quebrou a caneca, eu te dou outra igual. Não, eu quero aquela. Não, mas é igual. Não, mas aquela eu comprei. Então, a gente não precisa que a IA tenha sentimento, que ela seja inteligente, que ela, né, que ela tenha percepção para que a gente ache que ela é um outro ser humano. Então, não é relevante se ela é inteligente, se ela é artificial ou não, para que ela tenha impacto na sociedade, nas empresas, né, mudança de comportamento do consumidor.
Eu acho que a verdadeira discussão é essa, assim, qual que é o impacto disso? Cara, tem uma pira muito doida aqui, desculpa. Mas por que será que nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de que a inteligência artificial se comporte como um ser humano? Que para mim ela é um grande arcabouço de... um grande repertório de conhecimento que consegue dar sentido para volumes muito grandes de informação. O que é maravilhoso, a nossa cabeça tem um poder limitado computacional aqui, e aí consegue às vezes abranger isso de uma forma muito maior. Mas eu tô pilotando ela ali, né, e operando esse sistema. Mas todo mundo tem esse lance do... Acho que eu não tenho muita noção disso, mas a minha pergunta, acho que ela vai muito no sentido, Calvo, e se não é importante, tudo bem, mas quando a gente usa ou interage com qualquer coisa, eu pelo menos tenho uma necessidade de entender um pouquinho como as coisas funcionam. Não preciso sentar lá e criar o código, né, entender exatamente, mas entender como funciona para poder extrair o melhor daquilo. Então, acho que quando eu faço essa pergunta de se é inteligência, né, é muito no sentido de como é que eu entendo de forma, não precisando ser especialista, da minha forma leiga, né, como jornalista que uso, para eu poder extrair o melhor disso e, de fato, colher os benefícios que ela pode proporcionar. Acho que aí você tem razão, porque assim, o que é importante a gente entender dessa e de qualquer outra tecnologia? Quais são as limitações atuais, né, porque as limitações elas acabam acabando com a evolução da tecnologia, e quais são as possibilidades. E em relação a limitações, você entender que ela não é inteligente ajuda você limitar a algumas dessas expectativas. Tipo? Olha, eu vejo muita gente hoje, e a gente tem visto algumas pesquisas mostrando isso, de que a partir do momento que a pessoa começa a confiar na IA, né, confiar na entrega da IA, então você faz sempre a mesma pergunta, ela sempre te responde, né, o que você quer escutar, o que você precisa. A partir desse momento você começa a não ter mais critério nessas respostas. E isso é um risco enorme, porque ela pode cometer uma série de erros. E aí, se você simplesmente dá o copy-paste, né, que a gente fala, você tem inúmeros riscos nessa história. Pode ser um e-mail que você vai mandar para o seu chefe, pode ser um relatório que você vai mandar para a imprensa, pode ser um planejamento estratégico que você faz. Essa semana teve uma pessoa que veio a óbito porque montou o plano de escalada na IA. E a IA fez um percurso que botou essa pessoa Não levou em consideração uma série de fatores climáticos e riscos e coisas do terreno. Mas eu posso Eu posso dar um exemplo Claro, genial, claro. que eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu participei alguns meses atrás online de um evento em Londres sobre AI. E uma das palestrantes era a diretora de comunicação do departamento de AI do Google lá. E ela sobe no palco e fala assim, a gente não usa no Google AI para escrever release. Nossa, a audiência quase morreu. Como assim? O Google e o departamento de comunicação usam? E a resposta dela era isso, cara. Alucina demais ainda pra gente conseguir ter um output relevante, de qualidade. A gente prefere fazer isso. Mas eu acho que para mim, o jeito como você usou para descrever, para mim é o jeito correto. Que não é usar ou não usar, mas é como é que a gente usa, né? Então, uma das coisas que eu comento assim, se você é muito bom naquilo que você está pedindo para IA, né? Porque a gente tem habilidades diversas, algumas coisas a gente sabe fazer, algumas coisas a gente não sabe fazer tão bem, né? Independente da sua senioridade ou não. Se você é muito bom, ou se você faz alguma coisa acima da média, a IA ajuda a acelerar esse processo. Então a função da IA é acelerar o processo e a sua função será validar isso, porque se você faz acima da média, você tem capacitação para validar. Se o que você está trabalhando com a IA você faz abaixo da média ou não sabe fazer direito, ainda não aprendeu, a função da IA tem que ser guiar para que você aprenda aquilo. Ou seja, não é para fazer para você, não é para fazer mais rápido para você, é guiar você nesse percurso de aprendizado. Senão você cai nos problemas. Se você cai nos problemas. E aí a tua função passa a ser checar se aquilo está correto ou não, porque você não tem capacidade para validar, né? Ainda que os verbos sejam similares, né? Checar, validar, existe uma diferença sutil aí relevante. Então acho que é isso, assim, é sempre estar olhando assim, como é que eu vou usar isso, né? Porque senão a gente vai cair nessa coisa de uso ou não uso. Eu acho que esse é um erro. O ponto que eu ia adicionar, que eu gostei do push aqui da Gabi já na primeira pergunta, porque eu li recentemente um artigo de um autor exatamente criticando essa metáfora que a gente inventou na década de 50,
de informação de relações públicas, de PR, de comunicação, de posicionamento, para, né, a gente usa heurísticas, a gente usa atalhos cognitivos para entender e fazer sentido das coisas, né? E lá atrás chamaram de inteligência artificial. Mas eu acho tão importante esse debate, por quê? Porque, né, assim, análogo ao que a Gabi trouxe do eu quero entender o como funciona, para daí então gerenciar a minha expectativa, eu acho fundamental. Porque quando a gente parte do pressuposto que algo tem um nome, que é inteligente, ou seja, tudo sabe, ou, enfim, sabe muita coisa, e artificial, leva para uma expectativa de que isso tudo sabe e isso nunca erra, porque é inteligente e artificial. E é isso que a gente está vendo nas empresas, que aquelas e alguns funcionários, colaboradores e tal, que apostaram muito na IA, estão percebendo que, opa, saiu uma pesquisa agora, que pares que estão avaliando, enfim, os seus pares, eles trazem que eles têm menos sentimentos de competência perante os seus pares quando falam que usam IA. Ou seja, caramba, se você usa IA, você não sabe o que você está falando. Saiu na mesma pesquisa. Caramba, 40% dos trabalhos numa tal empresa, foi uma pesquisa de Stanford, teve que sofrer retrabalho porque as pessoas mandaram para frente apresentações de PowerPoint, manuscritos e tal, via AI sem checar. E ela é contundente, ela usa a IA generativa, né, os LLMs, processamento de linguagem natural, ela usa o output dela, a saída do modelo, são palavras que te convencem, né? É difícil a gente pegar as tais das alucinações e tudo mais. Então acho que esse é o risco, assim, a gente acreditar que algo é inteligente e algo é artificial, quando na verdade é um bando de equação matemática probabilística que vai te levar na média. Acho que esse é o ponto fundamental que o Cava trouxe. E não sei, Cava, se você tem esses dados, mas faz algum tempo saíram também as pesquisas analisando assim, o quanto as AIs são efetivas e acertam nas suas respostas, e o índice era super baixo, assim, tipo 30%, 40% no negócio. Assim, de todas as respostas que dá, só acerta 30% ou 40%. Não, as pesquisas elas mostram, precisa analisar um pouco mais de cuidado, porque assim, quando você fala de coisas muito complexas, esse índice cai, né? E quando você fala de coisas mais simples, o índice de acerto é bastante alto. O que eu acho que tem que tomar um cuidado é que assim, é muito difícil fazer uma pesquisa dessa. Tá. Porque para fazer uma pesquisa dessa, primeiro você tem que ver de que temas a gente está falando, porque alguns temas, por exemplo, para matemática, a IA é muito falha ainda, né? Então, para alguns temas ela acerta menos do que outros. Para temas onde você tem um histórico do ser humano ruim, ela vai errar mais, porque ela foi treinada com esse histórico. Então, você tem uma outra questão que, assim, quem é que está fazendo a pergunta e como é que está fazendo a pergunta? Porque se eu fizer a pergunta direito, essa pergunta ela está muito acima da média do que a maior parte das pessoas A pergunta importa muito, faz. O prompting ali Exatamente. que Então, é a grande diferença. então, como é que eu faço essa análise, né? E eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem hoje no LinkedIn, é que assim, a gente tem muita... Só um. A gente tem muita pesquisa sobre esse assunto, que é o assunto da moda. Muitas dessas pesquisas têm erro de metodologia, ou tem uma metodologia que eu acho que é falha, questionável, ou ela é muito pequena. Fizeram uma pesquisa com 100 pessoas, com 100 casos, é muito pouco, muito específica, e as pessoas pegam uma frase ou a tradução que alguém fez daquela pesquisa e aquilo vira regra. Né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado também, porque você tem uma pesquisa e fala assim, essa pesquisa foi bem feita, não sei o quê, mas ainda assim, ela é muito mais um alerta, um indicativo caminho, do que pode acontecer, do tipo de impacto, do que efetivamente uma verdade. Né? E assim como tecnologia, a pesquisa tem o que você chamou de limitações, boundary conditions. Quem está acostumado a fazer pesquisa, tem lá a última seção de qualquer artigo onde que essa pesquisa pode e deve ser aplicada. Fora disso, tem problema. E é muito comum as pesquisas sérias, todas elas, no final, elas falam, cara, por que você não deve levar isso a ferro e fogo? Exato. Né? Esse é o papel de um pesquisador, né? E eu acho que isso também é um negócio do mundo lá fora, porque as pessoas entram assim, me dá um número sobre não sei o que, aí cospe o número, pega aquilo lá e toma como verdade, sem olhar o contexto, o ambiente e tudo. Quer ver um exemplo que você comentou ali das máximas do LinkedIn? Os últimos 2 meses aí saiu uma pesquisa ok, mas que estava trazendo evidências de que quem usa IA generativa não tem capacidade de lembrar
o que escreveu ou o texto que fez, né? Aí quando eu fui olhar a metodologia dessa pesquisa, era assim, eram 3 grupos, né, um controle, e outros 2 que era o seguinte, você vai ter que escrever uma essay baseado no que você sabe. Aí depois de um tempo, essa pessoa ia ser perguntada sobre autores que ela citou, coisas que ela escreveu, e essa pessoa citou muitas das coisas que ela citou porque veio da memória. E aí quem usou AI não conseguia citar um único autor ou uma única ideia. Mas aí você pega essa metodologia, o que isso prova? Que uma pessoa que tem memória escreveu da memória e beleza, e alguém que escreveu um texto fictício não soube lembrar? Não prova nada. Boa relação. E daí isso no LinkedIn, todo mundo pegando, nossa, a IA generativa reduz o córtex pré-frontal, a massa cinzenta e não sei o que e tal. Cara, cuidado, eu acho que a gente tá num mundo que a gente tem que ir até a página 2 em tudo. Só que dá um trabalho do cão, né? Eu acho que as duas coisas, eu acredito que vocês têm razão, mas eu acho que o principal desse ruído que a gente tem no LinkedIn não é nenhuma coisa nem outra, é economia da atenção. Não importa a verdade, óbvio que eu não acredito nisso, né? Mas estou falando de maneira geral. Generalizando. Não né? importa a verdade, não importa a página 2, assim, a única coisa que importa é gerar engajamento, né? Tanto é que você vê muitos posts no LinkedIn onde no primeiro comentário alguém falando, cara, isso tá errado por causa disso, não é nem criticando, mas tá errado, ou isso aqui é falso, ou não sei o quê. E o autor, ele vê, às vezes ele responde e ele mantém a pergunta porque ele não está preocupado se aquilo é Ele verdade. tem engajamento, Ele tem claro, engajamento. claro. E se aquilo lá está gerando engajamento, está tudo bem para ele, né? Então, eu acho que hoje o principal o que gera o problema é que o mecanismo hoje das redes, ela ajuda esse tipo de coisa a acontecer. Você vai viralizar como? Dizendo isso que você falou? Assim, putz, Você olha... tem que ler tudo, Puta, né? que boring. Você é vai, muito viralizar, chato. você vai viralizar com um artigo científico de 20 páginas e Não, uma até porque na academia, quando a gente fala de extensão do conhecimento, o que é um artigo muito lido e muito bem citado? Foi citado por 100 pessoas quando é bombástico. Então você percebe aí mas para escala, mim né? existe uma conexão clara do que a gente está falando, né? Embora a gente tenha ido para falar de LinkedIn rede social, que é o quanto o LinkedIn e as outras redes estão ajudando a disseminar, entre aspas, fake news sobre a tal da inteligência artificial, que na verdade não necessariamente é fake news, é só uma parte da verdade, né? E aí acho que a gente precisa até, inclusive eu tenho um dado aqui que eu até soltei pro Cava antes, e aí a gente, vamos aproveitar para criticá-lo. Que é segundo o MIT, 95% dos projetos de IA generativa não estão trazendo retornos mensuráveis. Era isso que eu queria. Aí a pergunta, né? O que as empresas estão fazendo de errado, Cava? Por onde deveriam começar? E aí você me falou que esse dado é parte da verdade também, né? Que talvez é uma discussão menos importante neste momento. Eu acho que assim, tem algumas coisas, né? Primeiro, é um estudo limitado, né? Então, novamente, acho que é importante a gente olhar o estudo e falar assim, peraí, o que isso traz de informação para a minha empresa que eu devo tomar algum cuidado. A segunda coisa é retornos mensuráveis, eu acho que é perigoso, porque o que a empresa quer com IA, né? Porque qual que é a leitura que essa pessoa vai fazer dessa informação? A IA não presta, é uma possível resposta a esse estudo. A outra é... Que não ajuda em nada, né? A IA presta, mas 95% dos meus projetos vão dar errado. E aí, como é que eu lido com isso no ambiente corporativo? Isso, em 99,9% dos casos, significa, então, não vou investir, não vou investir. Porque o erro vai ser né? penalizado. E a terceira frente, que é a frente que eu acredito, que é assim, como é que eu invisto em IA? Para que os meus 95% não deem errado, né? A própria pesquisa ali, ela dá um insight, e eu acho que esse insight também é perigoso da gente analisar a ferro e fogo, e um dos insights é, a maior parte dos projetos eram errados é porque esses caras tentaram fazer internamente sozinho, né? E não usar parceiros que realmente entendiam do assunto. E aí, novamente, eu acho que tem a ver... Sabe que tem uma dificuldade que eu vejo? Quando você pega um ambiente acadêmico e esse ambiente está falando sobre algo do ambiente corporativo, muitas vezes um ambiente não entende o outro. O corporativo ele não sabe analisar pesquisas como pesquisa, olhar metodologia e tudo mais, e esse ambiente aqui não entende como é que o mundo corporativo funciona. Né? Então, para pegar esse exemplo aqui, assim, os que deram mais certo usaram parceiros. Quando você pega perfis de empresa, elas são diferentes. Uma empresa que nasceu digital, ela é diferente de uma empresa que não nasceu digital. Eu vou pegar, boa parte desses projetos, eles serão curados, não exclusivamente, mas a maior parte no IT da empresa, na equipe de tecnologia. Quando você pega uma empresa que nasceu digital, o IT ele é developer, ele é desenvolvedor. Numa empresa tradicional,
esse IT, É só sustentação, né? Ele não... Tira ticket, ele é responde um- o chamado, ele é um configura a enabler, máquina. ele- eu vou deixar né? vocês falarem Funciona porque eu tenho muito cliente em IT, eles vão ficar magoados com isso, Eu mas acho que ele é um A enabler. gente Ele gosta tem de que vocês. minimamente dar a infraestrutura para que a empresa possa fazer o que ela faz. Mas não é assim, inovação. Não, então, mas essa é dinâmica assim, eu vou tomar muito cuidado legal. porque eu tenho muito cliente Lógico, em IT, lógico. mas Mas faz seu ponto. Mas o meu ponto é assim, para a cultura tradicional coisas novas são sinal de problemas novos. Eu vou mudar o que está funcionando, isso tem um risco. Quando você fala com um developer, você tem uma versão nova, o cara fala assim, puta, que legal, o que eu posso fazer agora? É uma outra mentalidade, né? Inclusive de velocidade de entrega, enfim. Então, acho que assim, tem questões aí que você não pode analisar de ferro e fogo, você tem que olhar qual o perfil da minha empresa, E eu acho que no final, a leitura que eu faço desse negócio as empresas não estão tendo uma estratégia de IA, né? Muitas vezes a estratégia de IA meu chefe mandou. Assina o ChatGPT e usa. Essa é a estratégia de... Esse é um outro problema. As empresas estão... porque se você pegar IA é uma coisa muito grande, muito plural. Né? IA generativa é um pedacinho disso. As empresas, e aí estou generalizando, mas elas estão olhando só para a generativa. E quando olham só para a generativa, estão olhando só para uma solução, sei lá, um Copilot. E dentro desse Copilot, olhando só para uma frente de aplicação que é a produtividade. Então, as empresas elas estão estão com uma visão muito tacanha do uso da IA. Né? E essa visão tem uma outra coisa que o que é mensurável para você? Porque produtividade essa pesquisa não consegue pegar esse ganho de produtividade. Isso é uma coisa. Segunda coisa, essa pesquisa ela não está falando sobre grau de maturidade, tanto da tecnologia quanto das empresas em relação à tecnologia. E, gente, daqui a um ano muda tudo. Tem muita coisa que você faz hoje com a IA que está difícil ou que não está legal e passou 2 meses, passa a ficar fácil e passa a ficar bom. Vídeos. Né? Então, a gente tem que tomar vários cuidados nessa história. E tem um último ponto, que assim, eu acredito que as empresas vão ter que usar muito IA. E isso parte de um princípio que existe uma mudança cultural nessa história. E essa mudança cultural é um investimento que é necessário. O iFood está com uma política agora interna, não sei se eles já divulgaram isso ou não, que assim, cada funcionário tem que ter pelo menos um agente. Eu posso apostar, quantos funcionários tem no iFood? Hoje uns 7 mil. Eu garanto para você que a maior parte desses 7 mil vão ser agentes inúteis. Aí assim, então é uma política idiota? Não, porque eles não estão querendo resultado nesses agentes. Eu tô falando por mim, assim, não tem nenhum inside information disso, mas eu tenho certeza que isso vai ser imensamente importante para essa mudança cultural. Para que cada pessoa, a partir do momento que ela tem que construir um agente, ela começa a entender o que a tecnologia faz, o que dá para fazer, e amanhã, e o agente dela hoje vai ser uma desgraça, mas amanhã ela vai criar um agente que vai ser bom. Um disclaimer, né? Eu já trabalhei no iFood, o Pedro também foi onde eu o conheci, e quando eu saí da companhia, uma das razões foi eu fui tocar meu doutorado. Então o iFood é um dos meus casos de estudo, né? E o que eles de fato foram muito felizes, no meu entendimento, foram 2 coisas. Primeiro, essa mentalidade de eu topo ineficiências de curto prazo, porque o meu foco é no longo, então é em criar capacidades e competências para lidar com uma tecnologia, seja a IA generativa, seja a IA agêntica. Então acho que essas ondas de inovação que o iFood, toda a liderança, o investidor do iFood opera muito nessa lógica de topar, passar por ineficiências, né, para sair melhor no futuro, acho que foi fundamental. Só que quando você olha a companhia, a gente está em 2025, 7, 8 anos atrás, eles de fato desenharam uma estratégia de AI, que é o termo que você comentou, né? Então, a gente tem que lembrar que IA, na verdade, é uma ferramenta probabilística, desde as IAs que a gente chama de fracas, que são as IAs não probabilísticas, que são sistemas de repetição que também se englobam em IA, até machine learning, redes neurais e assim por diante, machine learning, né? Redes neurais e assim por diante, onde a IA generativa faz parte. Mas o ponto é uma ferramenta probabilística que roda em cima de um negócio fundamental que são dados. E aí a minha pergunta vai completamente, acho maravilhosa essa introdução que o André fez da minha pergunta aqui, porque é o seguinte, acho que o iFood e outras empresas de tecnologia que eu passei criaram uma mentalidade gigantesca de organizar dado, fazer o labeling desses dados, começar minimamente a ter uma infraestrutura do funcionar da empresa devidamente adequado para que na ponta o funcionário consiga. Bom, beleza, eu quero saber X informação, consigo cruzar coisas. Minha pergunta, Cava, era assim,
para o leigo que está nos assistindo aqui, ou para quem quer olhar e começar a efetivamente implementar algo robusto de AI, sair desses 95%, o que precisa fazer, grosso modo? Acho que não tem uma receita de bolo, mas existem grandes elementos, com certeza, que essas empresas precisam olhar. O que seriam essas grandes coisas aí? Quando eu dou consultoria disso, boa parte da consultoria acaba sendo de como é que eu monto uma estratégia de IA, né? E acho que tem muitos pontos nessa história. Você falou de dados, é um deles. Mas lembra que eu falei também do entendimento corporativo? A primeira coisa que eu falo numa reunião, quando a gente começa a falar sobre estratégia de IA, não espere sua estratégia estar pronta para começar a investir nisso. Porque como é que funciona uma estratégia numa empresa tradicional? Você demora 1 ano e meio. E geralmente é top-down para você revisar e tal. E as aprovações. E aí tá velha 1 ano e meio, então é preciso aí começar essa curva Exatamente. antes. Então, eu acho que tem muitos pontos a se considerar, alguns mais conceituais, alguns mais práticos, mas dados é um desses pontos, né? Dados são a base dessa história. Então, tem muita empresa hoje que o dado não está organizado, que o dado nem existe digitalmente. Cara, assim, quando você fala de Brasil, eu encontrei outro dia um amigo meu no aeroporto, e hoje ele está cuidando de transformação digital de uma empresa do tio dele, uma empresa do agro, e aí conversando com ele, ele falou assim, peraí que eu vou te mostrar a minha planilha aqui. Aí ele pegou a foto no iPhone dele, era um sulfite com as linhas feitas com uma régua e os dados, e ele falou assim, cara, eu tô tendo uma dificuldade de fazer os caras usarem um celular, um iPad para botar os dados num negócio. Você entende como esse cara tá muito atrás. 4 passos atrás? E isso não é só tecnologia, isso é cultura, isso é um monte de coisa. Então, quando eu falei daquele exemplo de que só de você entender que uma empresa que nasceu digital é diferente de uma empresa tradicional, porque quando você pega um iFood, o iFood teve que fazer essa transição, e ele nasceu digital, mas quando a gente coloca IA, é um salto, é uma transição. É uma outra transformação. A gente viu quando você pega um pouco lá dentro da necessidade de começar a organizar e os data lakes e aquelas. E quando você pega uma empresa tradicional, são 2 transições. Algumas já fizeram. Você pega, sei lá, a Magalu já fez a transição para o digital e agora está nesse processo de fazer a transformação para IA. Mas você tem empresa que nem fez ainda a transformação para o digital. Os sistemas são isolados, ninguém consegue acessar ou minimamente ter e aí eu acho... Tem um meme que eu adoro, que é o menininho assim, né? Tem uma escada gigante, do menininho, ele tá dando 5 passos na escada, assim, né? Chegando na IA generativa, né? Que é o último degrau. Aí tem assim, cara... Data Lake, Data Warehouse, sistemas de RP básico, governança, segurança, cultura, tal. Então, assim, eu vejo que muitas empresas no Brasil, que 90% são pequenas e médias empresas, geralmente privadas, geralmente familiares, querem dar o passo para a generativa, por acreditar na inteligência, tudo cyber artificial nunca erra, só que sem fazer esses fundamentos. Eu estava também numa reunião de governança de uma companhia familiar, fantástica, benchmark no setor. E aí eles estão agora com uma pauta de transformação digital e para migrar para a inteligência artificial, né? E um dos fundadores da empresa falou, gente, a gente tem que pegar, vocês estão usando esse negocinho aí, né, que é o Upload, né, para gravar, tem que usar tudo, isso é transformação. Aí a gente viu que o desafio ia ser maior, né? Porque não é usar uma ferramenta e trazer isso, é organizar os dados, ter governança. E essas empresas passam por um desafio gigantesco, que é a atração e retenção desses talentos que são caros, são raros, são difíceis de ter na sua companhia. E aí, às vezes, de fato, igual esse artigo trouxe, um parceiro, um terceiro, talvez seja o caminho mesmo, né? O que você tá vendo? E era essa a minha pergunta. Eu ia só adicionar, na verdade, uma observação e aí passar para o Cava, que falando com os meus amigos de RH, você tem amigos em TI, eu tenho amigos em RH. Eu tenho muitos amigos em RH também. A gente chama vocês. Muitos lugares. Porque acho que esse exemplo que você deu do CEO, que você falou, nossa, vamos ter problemas maiores, passa por um assunto que a gente fala de letramento. Precisa de letramento ou Sim. não? Sim. Só para agregar nessa observação aí, porque eu acho que tem uma questão, quando a gente está falando de cultura, transformação, eu como trabalhadora média, se eu não tiver letrado no que não precisa fazer, para onde a gente está indo, cara, fica que nem aquele meme que a gente gosta lá, não sei o que está acontecendo. Se você quiser relembrar. Não, precisa muito, Gabi. Assim, novamente, é uma questão de mudança cultural, mas sem o treinamento técnico também não vai, né? Por isso que lá na Singular a gente tem hoje um programa de 1 ou 2 dias que a gente faz, que é hands-on para aprender na prática como é que faz IA generativa, né? E voltado para o negócio. Sem isso não dá.
Por que que não dá? Porque as pessoas são diferentes. Se você sair na rua e pegar 100 pessoas, você vai ter uma parcela ali que é autodidata e que tem uma facilidade de aprendizado, que gosta e investe nisso naturalmente. Você vai ter uma parcela ali, cara, que não quer, não cai, não vai, assim, se botar fogo não vai aprender. Mas você tem um grayscale aí, você tem um monte de gente que se você não der algum tipo de suporte, essa pessoa vai demorar demais. E nós estamos falando de uma mudança que está cada vez mais rápida. Então, você ter letramento digital, você ter cursos técnicos, isso também é importante. Podemos até discutir sobre outras questões de aprendizado, que acho que assim, puta, vai ter que ser mais autodirigido, tem outras questões, vai ter que ser mais autodidata. Então faz muita diferença quando eu falo para a liderança ou quando eu falo para o liderado. Né? Então acho que assim, E são conversas diferentes em são conversas diferentes, intensidade, com tons diferentes, né? E eu acho que tem acho que assuntos onde depende muito de quem é o interlocutor. Né? Para dar o exemplo mais banal, assim, vamos perder emprego ou não vamos perder emprego? Quem é que está perguntando isso? É um cidadão que está preocupado com o Brasil? Né? É alguém que está fazendo política pública? É uma resposta. É o cara que é hoje CEO de uma grande companhia e quer trocar gente por IA? É outra discussão. É o cara que está com medo de perder o emprego para IA? É outra discussão. Então, você tem perguntas hoje que a resposta não é única. Não é uma questão de, tem que tomar cuidado. Não é isso. São preocupações diferentes, né? Posso fazer uma analogia estúpida aqui? Você me diz, Pedro, fica quieto, porque pode ser uma coisa completamente Ele imbecil. fala mesmo, hein? Mas eu acho que o lance da AI é que é isso, a gente fala AI, e aí imagina um cloud computing com umas coisas que a gente não consegue nem ver lá dentro, mas para mim dá para comparar muito com o Excel. Você pode usar o Excel para fazer uma tabelinha e colocar lá Essa uns sou numerinhos. eu para colorir a... Exato, linhas coloridas que você colore uma de cada vez, ou você pode colocar lá uma formatação que vai colorir isso automaticamente, você pode ir para um banco de dados gigantesco lá dentro. Eu vejo muito como esse universo, e eu cito o exemplo do Excel, porque o Excel, para todo mundo que é de humanas, é um inimigo, assim, a gente olha um pouquinho e fala, meu Deus, e para a galera de exatas é tipo parte da minha vida. Então, de novo, se dedicar a compreender aquelas coisas e ir ganhando repertório e aprendendo como cada elemento funciona, é o que vai fazer essa jornada caminhar, tornar mais cômodo este processo de interagir com aquela máquina, mas mais do que isso, conseguir explorar os benefícios ou todo o potencial que aquilo traz para áreas diferentes, porque eu acho também que as pessoas vivem hoje com uma cabeça de, puta, IA é extremamente relevante para dentro do mundo da tecnologia, com coding, com N coisas, não, mas para mim a área não tem aplicação, né? Faz sentido? Eu acho que, primeiro, só para pegar o finalzinho, acho que esse é um erro que a gente cometeu com a internet. Né? Lá no começo da internet, eu sei porque assim, eu abri a primeira agência digital do Brasil lá, finalzinho de 94, e eu tive que passar anos e anos explicando para as empresas que não era coisa do CPD, que era como chamava o IT antigamente, né? Cara, internet não é problema do CPD, internet é problema de todo mundo, é do CEO, porque isso vai mudar cultura, comportamento, negócio. Então, acho que é importante entender que a gente não pode olhar a IA como ferramenta, porque ela é muito maior do que isso. Então tem sim esse lado de como é que eu exploro ela como ferramenta, porque ela é também uma ferramenta, mas a gente não pode ignorar que ela tem um poder de transformação de comportamento do consumidor, de cultura da sociedade e do ambiente de negócio de uma maneira brutal. É que são as etapas, né? Isso vai caminhando para um universo... Mas hoje está muito rápido. E vem tudo junto. Perfeito. Não é uma coisa depois da outra. Os ciclos são menores, total. São menores e o impacto maior. Pra gente deixar aqui uma talvez para a turma entender e a gente também fazer sentido. O que hoje na sua leitura a IA é assim imbatível? Para que tipo de problema de negócio, para que tipo de desafio, enfim, no seu entendimento, nas aulas que você leciona, nas suas consultorias? Cara, a resposta padrão disso ela não é agradável, que é para tudo. Porque assim, vamos lá, assim, para mexer no Excel, ela vai ajudar imensamente, não para o cara que já mastiga Excel. Esse cara vai ter uma facilidade maior, porque ele vai conseguir trabalhar melhor essas informações. O cara que não sabe Excel, que ele tem preguiça, ela vai ajudar imensamente, que esse cara vai conseguir usar o Excel de uma maneira muito mais fácil. Eu tenho conseguido fazer cruzamentos de coisas que eu jamais achei que eu conseguiria fazer, por isso, eu ligo o Gemini ali do lado, cara, eu preciso fazer isso daqui, como é que eu monto essa fórmula, que são fórmulas complexas? Deixa eu dar um depoimento para tudo. Para tudo mesmo. Eu só consegui colocar o logo na TV porque o ChatGPT me ajudou. Eu não estava conseguindo porque era a posição vertical e aí o ChatGPT. Então, mas vamos dar um outro exemplo que é menos de entrega de um texto ou uma imagem ou uma apresentação. Para você fazer um planejamento estratégico, para fazer uma análise de concorrência, para você, entendeu? Para qualquer
tema que a gente pegue aqui, Dentro das organizações, né? Sabe qual é o Isso- receio isso- disso? E aí a gente começa, inclusive, a extrapolar que assim, cara, os nossos clientes vão usar IA. Sim. E aí isso muda completamente a nossa relação com eles, né? Então, quando eu falo pra tudo, assim, cara, tem tantas camadas nessa história que é pra tudo Que mesmo. é no paralelo que você fez com a internet. Como a gente usa a internet hoje? Para absolutamente tudo, para fazer um pagamento, para conversar com as pessoas, para mandar e-mail, E exatamente. isso é o mudou a paralelo. maneira como você namora, como você faz Tudo, compra, como exatamente. você brinca, como você se diverte, como você faz amigo, como você perde amigo. Como você fica puto com as pessoas. Sim, é um bom ponto. Mas sabe qual é o meu receio disso? Porque quando a gente fala assim, puta, vai usar pra tudo e eu concordo, geralmente eu vejo que as discussões, e não é a nossa aqui, mas geralmente eu vejo que as discussões vão pro tipo, nossa, a IA é maravilhosa e pode usar pra tudo e pra qualquer coisa. E aí que os problemas acontecem, né? E é por isso que eu gosto de estudar o que a gente chama de dark side, quais são os backlashes, quais são os tiros na culatra que aconteceram, né? E aí, recentemente eu estava fazendo um artigo que a minha inspiração foi o paradoxo da automação, que aconteceu na aviação comercial, e muito foi disparada essa reflexão quando teve aquele acidente da Air France, que estava saindo do Brasil e foi lá para a França, e caiu lá, enfim, no meio do Atlântico, né? E aquele acidente trouxe uma série de reentendimentos sobre como deveria ser o cockpit do avião até os treinamentos de pilotos. Resumindo, eles descobriram que pilotos, pela automação excessiva da aeronave, não sabiam lidar com eventos de crise. Interpretar, não era? Não Tinha só uma interpretação da Não informação só que tava interpretar, chegando. como lidar. Sim. Por quê? Porque não tinha tempo de joystick, não tinha tempo de manche. Então, até muito dos aviões, depois desse acidente, começaram a ter feedback físico, de fato, não mais coisas tão automatizadas. E isso chama paradoxo da inovação, que ela ajuda os problemas pequenos, mas ela causa um desastre em problemas grandes. Quando eu te conto essa história, qual que é o seu sentimento? Você tem algum receio nesse sentido? Cara, a gente tem receio, a gente já tem vários estudos que mostram isso, e acho que o grande problema é, se você relega tudo a IA, você deixa de aprender, né? E isso pode ter consequências brutais, inclusive se a gente começa a olhar no médio e longo prazo, de como é que a gente vai receber a nova geração. Porque hoje a gente já tem um problema no Brasil e no mundo de achar mão de obra qualificada. Né? Hoje no Brasil você está quase com emprego pleno. Né? É verdade. Talvez e você já tem uma dificuldade tremenda de achar mão de obra qualificada. E como é que a gente aprende, cara? A gente aprende fazendo, tropeçando, errando, com alguém olhando para você e falando assim, você já pensou fazer de uma outra maneira? Você já pensou, né? E o que acontece? Se tudo você relega para IA, você deixa de aprender. Então, mas o repertório, para mim isso é fundamental, porque as pessoas querem delegar a AI. Cara, não é delegar, é trabalhar junto, aprender. E mais do que isso, eu sou o maior defensor e falo isso o tempo inteiro. O aprender, o criar repertório, o criar casca, o entender como as coisas funcionam, é o que nos diferencia das máquinas e é o que nos permite conseguir explorar cada vez mais esses ambientes num universo muito mais amplo do que simplesmente ficar ali conversando num negocinho Cara, mas aí eu pequenininho. acho que a gente precisa separar uma questão. Como é que eu te chamei uma vez? Você ficou magoado comigo? Até hoje de- que você me chamou de Ingênuo? Ingênuo. Naive. Acho que você é um pouco Eu achei um pouco Acabou ingênuo. comigo. Não, mas nesse sentido, eu não vou usar o mesmo termo, mas só Mas usando? Por quê? Porque tem gente que não quer aprender, gente. Tem gente que só quer entregar o serviço e pagar o boleto, entendeu? Então, acho que a gente tem problemas maiores de qualificação aí, de mão de obra. A gente tá falando Excelente ponto. de uma massa que eventualmente vai perder o emprego mesmo, porque não fez a transição para esse apetite pelo aprendizado. Perfeito, mas e aí entra a questão do, cara, cada escolha uma renúncia, isso é a vida, né? Já dizia poeta Chorão. Não quer aprender? Beleza. Não haverá sustentação da Sim. sua posição dentro do mercado de Que trabalho. aí, Porque é assim que funciona essa dinâmica. o que eu queria era justamente para essa porção final do nosso episódio. A gente fala muito, Cava, aqui de contexto empresa, de contexto liderança, mas a gente gosta de falar com a pessoa, porque no final do dia é uma pessoa que está nos assistindo ali do outro lado. Então, para a gente trazer esse enfoque, como é que você vê, de maneira geral, a IA mudando de fato a vida do trabalhador médio? Não estou falando nem do cara que é especialista e nem do cara que vai ficar fora do jogo porque, enfim, não conseguiu fazer a transição, já é uma mão de obra que já está sendo substituída por outras tecnologias. Você acha que para o trabalhador médio
tem motivo para alarde? A gente devia estar realmente todo mundo desesperado ou parecendo desesperado, porque pelo LinkedIn parece que todos os empregos vão acabar amanhã, né? Então, vamos lá. Então, se você está perguntando se um país como o Brasil, por exemplo, a gente vai ter muita gente que vai ou perder emprego ou não vai conseguir emprego. E eu acredito nisso. Você acha que sim? Eu acho que é um problema, né? Então, acho que se você está trabalhando em política pública, né, eu acho que você deveria estar olhando isso com muito carinho, né? Como é que eu trabalho para, de alguma maneira, reverter essa história? Porque isso será um problema grave. Agora, você está olhando uma pessoa que é um funcionário hoje, fala assim, putz, será que eu vou perder meu emprego? Eu acho que esse cara tem que aprender a usar IA, porque vai deixar ele mais qualificado para o emprego dele. Se ele perder o emprego dele, vai estar melhor preparado para conseguir outro emprego, porque você tem muitas pesquisas hoje que mostram que no mundo 71% da liderança já leva em consideração se o cara está pronto para IA ou não, como diferencial. No Brasil, acho que é 67%, alguma coisa assim. Deixa eu fazer esse parênteses. O que é estar pronto? Que nível de intimidade eu preciso ter com esse bicho? Para dizer que estou pronta, porque eu uso no meu dia a dia, mas é só essa interação que basta? O que é entre o que é extremamente técnico e o que é extremamente do dia a dia, o que é estar pronto? Puta, Gabi, eu não sei se a gente tem tempo para responder essa pergunta, mas... Tem 3 horinhas aí para ficar com a gente? Mas o que eu acho que, assim, que é, para mim é o fundamental é, você consegue fazer o que você faz hoje de maneira melhor, mais rápida ou mais barata usando esta ferramenta? E aí tem um segundo ponto que todo mundo ignora, que é o que você faz hoje com IA que você não podia fazer ontem sem IA, né? Então, quando a gente está falando do Excel, uma das coisas que algumas empresas estão percebendo é que a IT ela passa a ser cada vez mais relevante, mas o executivo, se a empresa tem a estrutura, os dados, etc., por isso a IT passa a ser cada vez mais relevante, esse cara passa a ser menos dependente do IT para conseguir fazer... tomar decisão, desenhar estratégia. Trazer informação para tomada de As decisão. funções vão migrando, o IoT deixa de ser um enabler só para fazer o parque girar e começa a ser como é que eu trago ferramentas novas ou coisas novas, uma vez que esse parque consegue minimamente se resolver e resolver suas coisas. Porque hoje muito executivo, para o cara tomar uma decisão, ele precisa fazer um pedido para o IT que demora meses e entra lá num pipeline lá que é comprar um software, que é muito complicado. Então, para mim, acho que é isso, assim, você consegue fazer o que você faz hoje de maneira melhor, mais barata, mais rápida, né, ou enfim. Mas o segundo ponto é, o que mais você consegue fazer que você não fazia antes sem a IA, né? Então, se essa pessoa, ela olha e fala assim, puta, eu consigo, de alguma maneira, endereçar essas duas frentes, essa é uma pessoa que está pronta para IA, né? É óbvio que isso tem um grayscale ótimo, mas o líder hoje que vai escolher entre dois executivos, duas executivas, essa pessoa não precisa estar, de repente, super poderosa em IA, mas se de repente ela está bem na frente de outra, ela tem uma vantagem. Se você é um executivo hoje, um trabalhador, você aprendendo a usar IA, você vai ter menos chance de perder emprego, ou mais chance de conseguir um upgrade na carreira. Se você perder emprego, você vai ter melhor chance de conseguir um novo emprego. Mas eu também não não ignoraria também que você sabendo IA, você pode criar teu próprio emprego, né? Porque você tem uma ferramenta nova hoje que você falou, pô, tem coisa que eu não fazia que hoje eu faço. Então, com uma IA, você pode fazer coisas que antes você sozinho não conseguia. Então, de repente, você pode criar teu próprio emprego. Porventura, esse teu próprio emprego pode virar uma indústria nova. Total. Então, acho que é esta visão que é a visão do tipo, como é que a IA ajuda a sociedade? Porque se a gente vai perder emprego, como é que a gente bota gasolina na IA para ela criar novos empregos e novas indústrias? Porque o nosso problema não é que a IA vai matar emprego, porque a gente vê no histórico da tecnologia, todas essas grandes transições, a gente terminou com melhores empregos e mais empregos. O problema é o meio do caminho. Que esse período que está esquisito, né? E isso foi o Prêmio Nobel de novo de Economia 2025, que foi a destruição criativa dos empregos, né? Então, os laureados pegaram ali, né? Desde da máquina a vapor e viram que, de fato, a transição teve seu desafio, mas que depois sempre acabaram com mais empregos. Isso me lembrou, há umas 2 semanas, ou semana passada, saiu um podcast que deu uma balada no Vale do Silício lá, que foi o do cofundador da OpenAI, que já saiu, enfim, que é o Andrei, eu esqueci o sobrenome dele, que é um russo.
e que deu uma balada por quê? Porque ele falou, olha, na minha opinião a gente está muito longe da AGI, e eu tenho uma visão também mais otimista. Quanto mais eu pesquiso as empresas, eu vejo que de fato mais complexo está ficando as empresas, então mais gente vai precisar para gerir essa complexidade, né? Esse cara do podcast, que é o Andrei, um dos cofundadores da OpenAI, ele trouxe uma provocação muito legal, que foi o seguinte: um cara que chamava Hinton, Geoffrey Hinton, que foi um dos pais, né, da AI, não sei se você viu essa, mas ele falou o seguinte: olha, em 2015, Estados Unidos, pare de treinar radiologistas. Por quê? A função de um radiologista é o emprego perfeito para ser substituído por uma AI, porque ela vai ser treinada com vários padrões de imagem, vai fazer um diagnóstico muito rápido. 2015. Passa uma década, 2025, hoje tem muito mais radiologistas nos Estados Unidos do que tinha em 2015, tem muito mais vaga, essas vagas são preenchidas, pagam melhor, e tem mais demanda. Como é que aconteceu isso? Olha que loucura. Esse é um outro paradoxo da tecnologia. Não entendi. Eu também não. Olha só. Eu explico. Me explica. Mas ele vai explicar com o paradoxo de um economista, Gabi, talvez. toma Vamos ver. nota. Vamos Olha aqui, só. vamos lá. Eu e você aqui, ó. Vamos... Não, porque o ponto é o seguinte, você tem um dos paradoxos, assim, quanto mais uma tecnologia ela fica mais barata e mais acessível, mais usada ela é. Então, no caso dos radiologistas, muito provavelmente o que aconteceu? Isso era muito custoso para fazer e hoje é menos custoso. Então, eu consigo aplicar mais, né? Então, se imagina um hospital que ele tinha um grupo limitado de pessoas, porque a radiologia gera milhares de imagens, né? Ou tomo, enfim. E você fazer análise disso é muito complicado. Se a análise começa a ser de alguma maneira mais simples, isso não tem questão se a gente vai tirar o humano ou não do coisa, mas se ela começa a ser mais simples nessa junção humano-máquina ou só máquina, eu posso fazer muito mais, né? Mas, novamente, eu acho que todas essas análises, elas acabam sendo simplistas, porque mais 10 anos, talvez Isso vai 100%, acontecer. talvez 100% seja feito por IA. Então, talvez não, Né? porque o que esse cara trouxe, que ele se amparou nesse paradoxo que é de um economista da década, enfim, do final do século XIX, que ele analisou que, de fato, quando as máquinas a vapor ou que são movidas a carvão começaram a ser mais eficientes, qual que é a expectativa de economista? Vai ser mais eficiente o uso de um carvão, vai reduzir o uso de carvão, aumentou o uso de carvão, justamente pelo ponto do Cava. Usa-se mais. Porque aumentou a usar em outros casos de uso. Então, de repente, começou a usar para trem, para navio, para fábrica, assim por diante. Mas pra mim tá muito difícil. Calma. Só que daí, no caso da IA, e aí eu concordo, só que a gente tem que lembrar que empregos são trabalhos que têm funções, que têm atividades, que têm tarefas. Então, no caso de um radiologista, qual que é a única tarefa automatizável? A análise de imagem. Isso é parte do portfólio de um radiologista. Ele tem que interagir com o paciente, ele tem que dar diretriz para um potencial cirurgião, para um caso raro, por exemplo. O princípio é barateia o acesso, expande a demanda. Então, mas migrou a função do radiologista. Não, que deixou de ser. É parte da função, que deixou de ser uma função que analítica, precisa talvez, analítica e passou a ser uma função muito mais humana, mais relacional, perfeito. Gente, Então, acho que isso mas é para interessante. mim é um exemplo perfeito do porquê que a gente fica em looping com esse assunto da IA. Porque aí a gente começa a pegar exemplos, só que é difícil fazer o depara para tudo. Assim, pelo menos eu como jornalista, pô, legal, entendi. Agora deixa eu pensar aqui no jornalismo. Então não sei o que do release, não sei o que lá. E aí eu acho que isso que aumenta o sentimento de angústia do ser humano médio. Do, Gente, tipo assim, eu não sei. Por isso que eu não sei. Mas eu acho então, que tem a conexão, desculpa, Cava, com o que estava sendo dito, que é o quão fundamental é continuar aprendendo, expandindo, encontrando essas novas formas de aplicar. Tipo, não dá para ficar parado. O Long Life Learning é cada vez mais Não dá relevante pra nesse ficar parado. processo. por isso que eu falo que depende muito, assim, essas análises, elas são extremamente complexas, né? Você falou do jornalismo, se eu for analisar o impacto da IA no jornalismo, eu tenho que analisar, olha quanta camada tem, eu tenho que analisar o jornalista, a pessoa física, Sim. eu tenho que analisar o jornal, o veículo, eu tenho que analisar o jornalismo, A indústria. e eu tenho que analisar o quarto poder, né? Para cada um desses caras, a análise é completamente diferente. Por isso que eu falo que, assim, depende de quem está fazendo pergunta. Se a gente está falando do executivo, para mim sim, teremos muita mudança nos próximos anos. Você, feliz ou não com isso, é uma realidade. E eu acho que um caminho importante é aprenda a usar IA, porque isso vai te ajudar a ter menos risco. Se acontecer, você vai estar melhor preparado para um próximo emprego ou para criar teu próximo emprego. Então, por isso que é importante fazer. Quem é que está fazendo a pergunta? Puta, é o gestor do Brasil? Você acabou de virar presidente do Brasil, está me perguntando isso? Assim, vai dar ruim. E nós temos que criar políticas de como é que a gente vai resolver esse problema, entendeu? De acordo. E que podem ser políticas
que ao mesmo tempo vão para caminhos diferentes. Vamos falar de uma renda básica universal, ao mesmo tempo como é que a gente revoluciona a educação, como é que a gente viabiliza empreendedorismo. E precisam como é que a gente... ser feitas de forma conjunta. Como que porque inclui quem não tem é acesso à tecnologia. conviver com essa dualidade, Exatamente. não é um ou outro. Por as isso que coisas estão cada análise, juntas. cara, é uma análise muito complexa. né? Concordo. Eu vi um De acordo. exemplo, eu ia falar agora há pouco, e que leva um pouco para esse elemento, que a Gabi estava falando assim, puta, como é que eu vejo se dá ou não dá? Eu não lembro o nome da empresa, mas eles começaram no processo de entrevista de funcionários. Uma das etapas é falar sobre o uso de AI. Então eles entram numa reunião única com a pessoa, pedem uma pessoa compartilhada, e falam assim, cara, você tem este desafio aqui, me mostra como é que você lida com ele. Não é uma questão de certo ou errado, bom ou ruim, mas é analisar, puta, a pessoa minimamente consegue compreender diferenças entre alguns dos elementos de AI, consegue criar um prompt minimamente razoável, interpreta o que está sendo falado, interage com aquilo que tem gente que coloca um prompt, sai uma resposta, pronto, resolvi. A pessoa fala, não, mas isso daqui e aquilo, como é que funciona essa Só não correlação? surgindo aquele tipo de pergunta de quantas bolinhas de gude cabe numa sala de 300 metros quadrados, pra Já mim Mas não melhora. aí, ó, olha só. Mas, desculpa, André, só Vai lá, para vai lá. fechar, o que eu achei interessante é que não é uma etapa, e essa empresa criou um blog post explicando esse approach deles, sobre limar pessoas ou colocar quem é melhor, mas é compreender o quanto aquela pessoa está disposta a abraçar este processo de aprendizado e construção. E eles estão procurando essas pessoas. Por mais que Mas você já tenha um resultado pior ali no Legal. desempenho pior, A abertura naquela pro etapa, aprendizado, a abertura a para aprendizado é o que mais estão flexibilidade. buscando. Que tem a ver Mas com acho que o volta aqui no Cloud, nosso arco narrativo do episódio a pergunta da Gabi, que é assim, poxa, como que eu gerencio essa expectativa? E no final, se eu entendi bem a resposta do Cava, foi, você precisa entender os princípios, né? Então, como a tecnologia, a ferramenta, ela vai mudar, ela vai ser diferente daqui 6 meses, daqui 1 ano, se você entender o princípio, para que eu coloco isso aqui, o que ela me resolve, é isso que a gente precisa. Aí a gente pode usar a própria AI para fazer esse processo, Meta-princípio. esse meta-princípio, a gente pode fazer esse looping, Cava? Quem entende de melhor do que a AI do que a própria AI? O que é a própria AI? Mas ela vai responder de verdade? Porque ela vai perder o emprego dela daí. Eu acho, respondendo, né? Eu sei que foi uma piada, mas respondendo, ela consegue te ajudar imensamente a definir que tipo de coisa você deveria pensar para chegar nessa resposta, né? Qual é o processo que você deveria Bom seguir. ponto. Agora, fazer análise do que vai acontecer no futuro, que não vai, não sei o que, ela é muito ruim para isso. Mas ela pode estruturar, porque se você é uma pessoa, puta, eu vou ter que fazer aqui um futurismo e eu não sou uma pessoa que foi letrada nisso, ela pode te ajudar. Que pontos você deveria levar em conta, que considerações, né? Acho que nesse trabalho novamente, é algo que você não sabe fazer bem, ela pode te guiar nesse percurso, mas não te dar a resposta. Ô, Cava, a gente conversa bastante e você às vezes me traz algumas histórias que eu acho sempre muito interessantes, que são da seguinte forma: de coisas que estão acontecendo agora e que você já falava há 10 anos, sei lá, 5 anos. Então ele é uma pessoa que consegue prever porque ele estuda muito e tem método para isso. O que a gente pode afirmar com certa segurança que vai acontecer no futuro e que você vê esses elementos já aparecendo como indicadores da nossa cultura e que as empresas vão lidar? Não sei se é bom ou ruim, mas o que você acha que já pode dar uma previsão boa aí? Porque aí depois a gente usa esse corte e fala, ele falou isso lá no Entre Linhas. Vou até anotar. Gabi, assim, eu fiz nos livros principalmente, fiz muita previsão correta. O que mudou é que as previsões antes eu fazia para 20 anos e hoje elas estão vencendo em 2 anos. E aí deixa de ser tão relevante, porque você fala assim, eu falei isso há 20 anos atrás, eu falei, caramba, né? Agora que nós cara, tradamos. assim, eu tô falando 1 ano isso, as pessoas falam assim, cara, ninguém mais dá valor. Tem que fazer a previsão e sair executando agora. Não dá pra... Mas tem muita coisa que eu acho que eu tenho falado e que para mim era muito óbvio e que agora está acontecendo e tem coisas que são mais preocupantes e coisas menos preocupantes, né? Então, eu tô há um bom tempo falando, cara, um dos principais usos para essas ferramentas vai ser como um amigo, como namorada, como namorado, como terapeuta, isso já está acontecendo, né? E isso tem impacto violento em muita coisa, para questões de saúde pública e para questões de marketing, né? Então, eu acho que hoje ainda dá para fazer previsões, mas dada a velocidade das coisas, as previsões estão vencendo muito rápido, entendeu? Então, tem muita coisa que a gente está vendo, quem está estudando, e que, cara, é natural. E uma das coisas que acho que a gente falou muito aqui, assim, a evolução, ela é constante. Coisas que não funcionam bem hoje, vão funcionar bem amanhã,
Coisas que estão difíceis hoje vão ficar mais fáceis amanhã. E esse é um dos problemas que a gente monta treinamento de IA e todo mês a gente tem que atualizar. Porque ou mudou alguma coisa, ou alguma coisa que você explicava não precisa mais explicar porque já foi embutido no modelo, ou outra coisa que saiu uma função nova e tudo mais. A grande preocupação é essa, assim, como é que você se mantém em dia, porque eu gosto disso e é o meu trabalho. Na vida do executivo não é. E o executivo hoje não tem tempo. Isso é um pedacinho do Não, e ele não tem tempo, cara. Você tem executivo hoje que tá entrando na reunião e sai da reunião no final do dia, o cara não tem tempo pra fazer xixi. E é mais grave do que isso, porque olha só que loucura. Hoje você chega para o executivo, assim, há 20 anos atrás, você fala assim, ó, você tem que cuidar do teu trabalho e da tua família. Aí hoje você fala assim, ó, você tem que cuidar do seu corpinho também. Da né? mente? Do sono, Né? Saúde mental. Teu corpinho, porque você sabe, né, vai ficar velho, não sei o quê. Não é que é um problema novo, mas ele é um problema novo, porque só agora a gente começa a entender com mais profundidade. Aí você fala para ele hoje, você falou, né, saúde mental, é um problema novo? Não é um problema novo. Mas só agora a gente dá valor para isso. Então, olha que loucura. Você tem que cuidar da tua família, você tem que cuidar do teu emprego, né, da tua carreira, você tem que cuidar do teu corpinho físico, você tem que cuidar da sua saúde mental e, além disso tudo, você tem que estar sempre aprendendo. Você tem as mesmas 24 horas. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, por isso que eu falo que a discussão ela precisa ser mais profunda, porque a discussão não é você precisa aprender ou está sempre aprendendo, é como é que você insere isso no seu dia a dia. E aí você começa a ter uma série de... Isso é uma das coisas que eu trato no meu último livro, mas como é que você faz isso? Porque não tem uma resposta única. Sim, achei que né? você tratava na psicologia isso. Ô, Cava, e como que você tem visto, sei Eu lá, também, né? clientes, executivos, enfim, como que eles e elas estão incorporando esse aprendizado contínuo na Segura a rotina? resposta. É a nossa última pergunta, porque a gente já está encerrando, só para... É uma pergunta importante. É uma pergunta importante, muito importante. Traz alguns exemplos, assim, pra gente... Como é que os executivos estão inserindo isso no dia a dia? Vamos lá. Em relação a IA, o que é interessante que a gente tem visto, inclusive algumas pesquisas, a gente tem os mais sêniores fazendo isso, os mais júniores fazendo isso, e o meio do caminho não está fazendo isso. Olha... Por quê? Não sabemos. A gente está começando a pegar isso em pesquisa. Tá. Né? Precisamos ver se é real, Interessante. porque são poucas pesquisas. Tá. Pra mim, Deixa eu responder. Não assusta, não assusta. Não, Vocês estão debatendo isso. A gente porra, pode buscar, chato. a gente pode buscar lógica nisso, tá? Por que isso acontece? Mas por enquanto é divagação não, porque não Isso é uma sabemos. evidência, ponto. É uma pseudo-evidência, porque precisamos é um ter mais dado. É uma pesquisa. hipótese. Tá. Precisamos ter mais pesquisa para ver se isso é real, mas a gente tem visto isso em algumas pesquisas e eu tenho visto na prática. Né? Eu vou falar, eu faço muita coisa para CEO e os caras estão, de cabeça nessa história. Total. A molecada de cabeça nessa E a história. meiuca... A meiuca não. Porque tá na reunião, gente. Fica 18 horas em Tá vendo? reunião. Tá tendo filho, Não, tá tendo na academia. é o recheio do sanduíche, cara. Nós É, falamos as sobre isso aqui. lideranças Nós temos- medíocres, a gente falou muito a gente disso tem já. esse- Mas vai lá. isso, Mas são entendeu? hipóteses. Mas você tinha feito São a hipóteses. pergunta que era diferente, um pouco diferente disso. Que Não, era Como assim, eles estão- que tipo de Prática. rotinas, de práticas, quem está inserindo isso na rotina para aprender, O que tá fazendo? tá fazendo. A maioria está fazendo o que eu chamo de aprendizado técnico. Tá. Como é que eu faço um bom prompt? Como é que eu uso? Como é que eu não uso? E aí hoje o meu trabalho acaba sendo complementar isso. Assim, cara, vamos olhar agora que consequências positivas e negativas, de que maneira você olha para usar essa ferramenta, né? Então, um dos pontos eu tinha colocado aqui, assim, cara, não olha só para o que você faz hoje melhor, mais rápido, mais barato, mas também olha o que você pode fazer de novo que você não podia fazer antes. É uma maneira conceitual de você encarar a IA que pode trazer insights para você aplicar em outras frentes, né? Tá. E isso no âmbito pessoal, profissional ou até no âmbito de estratégia da própria empresa. A maioria hoje ainda está muito focado na parte técnica, Tá. o que não é errado. Sim. É o primeiro passo. Mas a gente já deveria estar, porque esse assunto não é novo, Não é novo. né? Já faz a 2 gente- anos. Não, de IA generativa é desde 22. Você tem razão, É. mas você tem razão, é pouco tempo, mas assim, como as coisas estão muito rápido, né? Dois tempos virou. Quem começou a trabalhar com internet sempre dizia que internet era a idade de cachorro, né? Cada ano valia por 7. 7. Agora, então, Hoje as pessoas estão entendendo isso, né? Mesmo quem não trabalha com bom digital, ponto. entende tá isso porque, exacerbado na cara, frente de todo todo mundo. dia tem Perfeito, novidade. Então a resposta é essa, assim, cara, os caras estão entrando na parte técnica, o que é correto, mas é preciso também olhar para o resto, meu. Como é que eu uso essa ferramenta, qual é o jeito certo, errado de usar, quais são os cuidados, quais são as possibilidades, quais os possíveis impactos. E aí não é simples. Uma das coisas que a gente não aprofundou aqui, se eu sou CEO,
como é que eu pego tarefas ou pessoas e boto IA no lugar. Não é trivial. Não é. Né? E às vezes é longe do óbvio, que você olha e fala que é aqui, não é algum outro trivial. lugar. Então essa é uma discussão que é super interessante de fazer. Sim. Por isso que, assim, quando você vai falar de estratégia para as empresas, estratégia não é assim, onde eu quero estar, né? Qual é o caminho? Quais são os caminhos? O que tem que olhar? O que não tem que olhar? O que eu não vou fazer. O que eu não vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, é muito mais complexo do que isso. O Cava já deixou aí uma pista para a gente ter um parte 2 dessa conversa, porque o assunto rende, mas eu acho que bem pontuado, né, Cava, de que só se eu puder fazer um paralelo, às vezes a gente fala isso aqui no Entre Linhas, né, a galera ainda tá olhando a árvore, mas a gente precisa olhar a floresta, né, que é todo esse ecossistema e todos os impactos, tem dilema ético, tem dilema moral, tem um campo a ser explorado, vários campos a serem explorados aí, e que eu acho que conteúdos como esse, modéstia à parte aqui, meus amigos, ajudam nesse processo de levantar os assuntos, né? Então, acabou, gente, acabou! Quem que vai pedir aquela moedinha digital? Pede ali naquela Moedinha câmera. digital, então, no nosso Instagram, Entre Linhas SA, nossa company page no LinkedIn, também Entre Linhas SA, que é mais o nosso, obviamente, podcast. Por favor, sigam e curtam, porque estrelinhas, 5 estrelinhas, porque isso ajuda a gente a ter mais capilaridade na rede para ter conversas incríveis como a que nós tivemos com o Cava hoje. Te agradeço, cara. Olha, foi um respiro tê-lo aqui. Obrigado, Deixa adorei. suas redes para as pessoas seguirem os conteúdos que você Bom, produz também. Meu nome você me acha em todas as redes, né? Ricardo Cavallini com 2 L's, mas @Cavallini com 2 L's e INI você me acha fácil também. Vamos deixar aqui embaixo da tela. Cava, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Me chama que eu volto. Prazer. E aí sim. É isso, gente. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.